estudaremos sobre duas mulheres no Apocalipse. Veremos que o conflito entre a verdade e o engano é como uma cidade chamada confusão. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro derrotarás, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Apocalipse 17:14. E aí, tudo bem? Deixa eu começar fazendo uma pergunta bem direta ao ponto para você. Se você tivesse que falar de uma cidade chamada Confusão, qual seria o nome dessa cidade? O que é que vem à sua mente? Claro, vem a Torre de Babel, porque Babel significa confusão. Então, se você tiver só um minuto para falar da lição da Escola Sabatina, fale de Babel. E por que Babel existiu? Porque não ouviu a palavra do Senhor. Porque o homem achou que poderia fazer algo diferente do que Deus já havia dito que não precisaria fazer. Então, Babel simboliza rebelião, rebeldia, e terminou em confusão. Significa dizer que a melhor maneira de criar confusão é não atender à orientação da palavra de Deus. Direto ao ponto. Terminou a lição. Ok? Mas vamos lá. Vou fazer um esboço aqui para ajudar você. Comece falando então do quebra-gelo. Qual é a relação da Torre de Babel com a Babilônia espiritual moderna? Olha, que eu já dei um spoiler aí para você conseguir dar uma boa guinada na discussão da lição dessa semana. Qual é a relação da Torre de Babel com a Babilônia espiritual moderna? E uma outra pergunta interessante. Idolatria é somente curvar-se a estátuas? Muito bem, vamos ao verso para memorizar. Eu trouxe em duas versões. A primeira, leia aí na tela. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Vamos para a segunda versão? Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Olha, interessante, há uma declaração contundente nesse verso. O Senhor vai vencer, e vence quem está com ele. Tem dois grupos bem definidos aí. Então, quem são esses que estarão juntos? Porque o texto começa dizendo, estes combaterão contra o Cordeiro. Quem são estes que combaterão? Se você observar o capítulo 17 de Apocalipse, você vai ver que é a grande meretriz, a Babilônia, todos aqueles que estão assediados e envolvidos por esse grande movimento do engano, estarão combatendo o Senhor, o Rei dos reis. Mas é para um outro grupo. Aqueles que vão vencer porque estão com ele. Preste atenção. A nossa vitória não é pessoal. Ela está ligada à pessoa de Cristo. Venceremos porque estaremos com ele. Em outras palavras, perderão os que não estiverem com ele. Dois grupos bem definidos. A pergunta é, quem vai estar com o Cordeiro? Espero que você esteja aí pronto para esse momento. Olha, a lição vai se basear em uma ideia central ligada à verdade e ao engano. São as duas mulheres que se apresentam no grande conflito. Na verdade, o grande conflito se dá exatamente por conta dessas duas mulheres que simbolizam a verdade e o engano. Uma em Apocalipse 12, a mulher vestida do sol, e outra em Apocalipse 17, que é a mulher vestida de escarlate. Então a ideia para essa semana não é pontuar dia por dia. Eu sugiro que você trate de cada uma delas, com quais são as características da mulher vestida de sol e quais as características da mulher vestida de escarlate. Como é que ela é descrita, a mulher vestida de sol? Ela representa o remanescente da sua semente. Então preste atenção, remanescente da semente, não é a semente, é o que restou da semente. Então é um grupo específico. Segundo ponto, eu estou colocando isso aqui para você ir pontuando com a sua unidade, ok? Eu não vou comentar aqui, quem vai comentar é você e a unidade, aqui é apenas um esboço. Outro ponto, ela representa pessoas que estão fundamentadas na palavra de Deus. A mulher é descrita como estando fundamentada na palavra de Deus. Qual é seu adorno? A glória da justiça de Cristo. Qual é a sua obediência? Aos mandamentos de Deus.
Qual é a sua indumentária? Ela tem uma coroa de estrelas na cabeça. Importante você considerar isso aí. E ela está sobre a lua. E tem um sistema religioso verdadeiro, porque está unida com Jesus. Então, essas características, elas formam o conjunto, o design, vamos dizer assim, tipológico da mulher vestida de sol. Lembrando que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Vamos lá. Vamos à característica, então, da mulher vestida de escarlata, que representa o engano. Como é que ela é descrita? Ela não é semente remanescente. Eu fiz um trocadilho aqui, viu? Ela é o excedente que não recebeu a semente. Ok? Que não recebeu a semente da verdade. Que escute, o remanescente é um grupo pequeno dentro daqueles que receberam a semente. Já os descritos por essa grande meretriz são aqueles que sobram, não é resto de pequeno, é o excedente que não recebeu a semente, é a grande maioria. Fundamentado no raciocínio humano, veja, enquanto a mulher vestida de sol está fundamentada na palavra de Deus, essa está fundamentada no raciocínio humano, por isso que se torna uma Babilônia, uma confusão. Já pensou cada um pensar do seu jeito? Melhor estar ligados na palavra. Qual é o seu adorno? Falsidade e tradições humanas. E qual é a sua obediência? Não é a palavra de Deus, é os decretos humanos. Tem adornos? Tem, de pérolas e ouro. Está sobre uma besta escarlate, enquanto que a igreja vestida de sol está sobre a lua. Qual é o sistema religioso? É o sistema falso. Por quê? Porque não está unida a Cristo, está unida com o Estado. E qual é o apelo que se faz para esse público? Sai dela, povo meu. Significa dizer que, dentre esses excedentes, existem pessoas sinceras que, conhecendo a verdade, ouvindo a voz do pastor, poderão vir e sair dela para fazer parte do grupo remanescente. Então, essa é a história sintetizada para a sua abordagem da lição nessa semana, ok? Finalizando, a questão central no grande conflito é: quem você adora? Eu pergunto, você pratica teolatria ou idolatria? E aí, é Deus ou são os ídolos? Não esqueça, 3 lições práticas nós aprendemos nessa semana. Primeiro, Jesus e sua palavra serão nossa única salvaguarda. Segundo, somente distinguiremos o falso do verdadeiro pela palavra. Porque se ficar na troca da opinião, vai ter confusão, vai ter Babilônia. Lembre-se, Babilônia caiu, mas Jerusalém triunfará. Que Deus te abençoe a trazer essa mensagem de esperança nessa classe da Unidade de Ação no próximo sábado. Um abraço e até a próxima semana.